Olá, boa tarde. O meu nome é Nick James. Estou atualmente cursando o mestrado em Ciência da Computação na PUC-RS e estou apresentando esse vídeo da disciplina de realidade virtual, mas estarei apresentando um artigo que se relaciona com a interação em realidade aumentada virtual. Então, o nome do artigo é Discovering Leonardo with Artificial Intelligence and Holograms, a User Study. Ele foi escrito por Giuseppe Cadianese, Giuseppe Di Pietro, Massimo Esposito, Luigi Gallo, Aniello Minutolo e Pietro Neroni em 2020. Basicamente, nesse artigo a gente vai estar falando de uma solução para apresentar artefatos de museu em um stand de forma holográfica e com uma interação através de gestos e verbal. O conteúdo desse vídeo é especificamente a introdução, os trabalhos relacionados, os sistemas, vamos falar dos 4 módulos do sistema, o estudo do usuário, onde a gente vai estar falando do objetivo do estudo, o design do estudo, os participantes e o procedimento, e os resultados e a discussão. Momento. E por fim, a conclusão e as referências. Na introdução, eles começam falando como que muitos museus têm investido em mostrar os artefatos do museu em sistemas de exposição tridimensionais e sanar as dúvidas dos visitantes ou indagações, qualquer tipo de comentário, utilizando chatbots interativos. A utilização dessas tecnologias acaba por gerar uma alta expectativa dos usuários. Então, na falta dessa customização que é oferecida na maior parte dos museus, pode gerar uma frustração. E muitas dessas aplicações que existem também são individuais, ou seja, ou elas estão trabalhando só com a visualização, ou em conjunto com o reconhecimento de movimento, de gestos para movimentar essas interações 3D, ou não, ou só chatbot, mas nunca uma combinação completa dessas três construída de forma inteligente. E é justamente o que eles propõem, eles propõem justamente a combinação dos hologramas com uma inteligência artificial. Então, eles apresentam um sistema holográfico, interativo e dirigido por uma inteligência artificial, onde nesse sistema nós temos uma interação multicanais, mais especificamente o canal de gestos e canal de fala. E qual que é o contexto? O contexto é um museu italiano, onde nós vamos ter demonstrações de artefatos tridimensionais das máquinas de Leonardo, e vão ser feitas questões, né? E nessas questões são englobadas em 3 partes, né? Que é questões relacionadas ao artefato, informações de background, que é o contexto histórico, digamos assim, e a vida de Leonardo. Esse stand, né, digamos assim, ele foi colocado como amostra em 3 museus, como um protótipo, museus de Nápoles, Genova e Milão. Então vamos falar dos trabalhos relacionados. Eu dividi em 4 grupos. Primeiro nós temos Location Awareness, primeiro grupo, que seria como se fosse saber onde o visitante está dentro da localização espacial do museu. Se vocês observarem os trabalhos relacionados que eles escolheram são meio antigos, né, sendo que o menor ano é 2001. Então, basicamente, aqui a gente tem 2 tipos de tecnologia sendo empregados para a localização do visitante dentro do museu. A primeira é através de beacons infravermelhos e a segunda através de tags RFID. E sabendo a localização espacial utilizando essas 2 tecnologias, em todos eles é apresentado num PDA, né, PDA, aquele dispositivozinho antigo, né, não é muito comum, informações sobre o artefato mais próximo. Então, a partir da localização, sabe qual é o artefato mais próximo, são apresentadas informações nesse PDA. Além disso, nós temos outro englobamento de trabalhos relacionados, que são os que utilizam métodos de inteligência artificial. Nós temos 3 trabalhos. O primeiro é a apresentação de conteúdo personalizado em realidade virtual, baseado no perfil do visitante de um museu de herança cultural. Então, eles comentam sobre isso. O segundo é bem semelhante, também é personalização de serviços baseado no contexto de usuário, mas para turismo eletrônico. E o último, ele propõe um projeto chamado Heritage Go, ou ReGo, que basicamente é uma social media, né, um projeto de social media, que transforma os usuários em dados culturais. Então, você vai ter
uma galera rica em cultura, né? Os italianos são conhecidos por isso. E aí, nesse projeto, eles entram e vão agregando informação. Então, é uma forma de coletar dados mesmo. E aí, esses dados são injetados novamente na inteligência artificial para melhor interação. Isso mesmo. Aí, outros trabalhos relacionados que não podemos deixar de falar é o de chatbot e de realidade virtual e mista. Afinal, essa é a premissa, uma das premissas deles, né? Então, os chatbots, eles são muito importantes para museus. São melhores que áudio guides, né? Então, os museus têm aqueles guias de áudio que vai falando com você à medida que você vai se movimentando. No caso dos chatbots, é ainda melhor porque você pode ter uma interação mais rica, né? Você pode conversar com ele, fazer perguntas, e ele acaba substituindo um guia físico, né? Um profissional do museu. E com relação à realidade virtual mista, é muito utilizado em museus justamente pelo sentido de você não precisar manipular fisicamente, permitir você manipular um artefato sem estar tocando ele fisicamente. Dessa forma, você não corre o risco de danificar de alguma forma aquele item precioso, né? Então, desses três aqui, basicamente todos eles falando de realidade virtual e mista em museus, eu achei mais interessante o último, que ele propõe um sistema que permite que designers de museu ou algum profissional que o museu contrata possam fazer um ambiente virtual ou um ambiente de realidade mista facilmente. Então, torna isso mais fácil. Geralmente isso é uma coisa complicada, né? Agora, falando do sistema que eles propõem, ele utiliza uma técnica ilusória chamada Pepper's Ghost, que basicamente é definida por esse livro de demonstrações de física como um fenômeno de reflexão parcial da luz em uma interface entre dois meios. Então, aqui a gente tem um exemplo disso, né? Então, aqui a gente tem o visitante olhando um vidro girado em 45 graus, onde ele vai estar vendo, quando não tem nenhuma fonte de luz aqui, ele vai estar vendo uma determinada informação aqui, e quando a gente tem uma fonte de luz, isso é feito uma projeção nesse vidro semi-transparente, que gera uma sensação de que existe um relevo, aqui um relevo tridimensional, totalmente ilusório, né? E no sentido físico desse stand, nessa parte da projeção aqui, ela é projetada numa superfície semi-transparente e semi-reflexiva, justamente para dar essa sensação de profundidade. Esse stand ele tem 2 metros de altura. Na parte da frente do stand, a gente tem uma webcam. Também temos um microfone. Na parte superior, a gente vai ter uma webcam. Na parte lateral, na verdade, o microfone. E na parte inferior, a gente vai ter o Leap Motion Controller, que significa basicamente um dispositivo óptico que vai rastrear os movimentos da mão. Ele vai ficar na parte inferior, ali no meio. Então aqui a gente tem uma imagem, aqui está a webcam, aqui está o microfone. Acho que o Leap Motion vai dar para ver mais ou menos aqui. Agora vamos falar dos módulos desse sistema, né? O primeiro módulo é o módulo de gestos, o próprio nome já é muito sugestivo. O que ele faz é coleta os gestos da mão, coleta onde está a mão, posteriormente os gestos. Para isso, ele utiliza o sensor que eu já falei, que é o Leap Motion Controller. Para o usuário do sistema ter um feedback visual, é feita uma mão virtual, uma reprodução da mão dele virtual no sistema, e utiliza uma metáfora chamada Wait to Click Metaphor, que é espere para clicar, que é uma metáfora até que foi demonstrada na aula, né, no joguinho de um determinado aluno para o professor, onde ele tem que posicionar a mão num determinado lugar e segurar ela ali por um determinado tempo. Aparece um contador, quando esse contador completa, é clicado. E no módulo de visualização, ele vai coletar os dados do módulo de gestos que eu apresentei anteriormente e vai visualizar, mostrar o modelo 3D, certo? Então, aqui a gente tem 2 tipos de ação, basicamente a ação de rotacionar o modelo 3D e a ação de aproximar, de zoom. Na rotação, como é que ela funciona? A gente tem um eixo central aqui, então você posiciona sua mão nesse eixo central. A partir da mão posicionada nesse eixo central, qualquer movimento que você fazer em qualquer outra direção é tido como uma rotação. Então, por exemplo, aqui ele está com a mão aqui no centro, girou para a esquerda, para a direita, o objeto girou para a direita. E o zoom ocorre a partir do punho fechado, né? Então você faz um punho, você move a sua mão em Z, né? Ou seja, para frente ou para trás. E aí você tem, quando você move para frente, ele zooma mais, né, ele aproxima mais, a Magnifying Glass, ele cria
essa lente de aumento. E quando você afasta, ele afasta também essa zona de zoom. E temos também um modo de conversacional, que é um modo que segue essa lista de tarefas sequencialmente. Ele começa com a avaliação da fala do usuário, né? Então a gente pega a avaliação na forma de áudio e é transformado em texto. E nesse momento também é estimado a intenção do usuário, que são 3 intenções que a gente vai estar falando mais para frente. É estabelecido um diálogo natural com o usuário, e esse diálogo vai servir para conseguir algumas possíveis informações que restarem para satisfazer a intenção do usuário. E é importante denotar que essa informação que está faltando, ela não diz respeito ao contexto do diálogo ou o modelo está sendo visualizado recentemente, justamente, eu acredito, por ele estar consumindo uma API externa, que é uma API que eu vou falar mais pra frente. Então eu acredito que a API não sabe do que está acontecendo ali, ela só tem as informações que eles informaram. Posteriormente, é extraído as respostas da base de conhecimento, e essa resposta é, por fim, transformada em linguagem natural e dada de volta para o usuário na forma de áudio, né? E também com relação aos eventos. Desculpa, meu apontador laser sumiu. Um momento. Ok, apareceu. Ok, continuando. Aqui é a parte mais teórica, né, das ferramentas. Essa parte de conversão de fala para texto é feita utilizando a API do Google Speech, que converte, né, a fala para texto. A processamento de linguagem natural é utilizando a API da IBM Cloud Watson NLC. Esse NLC significa Natural Language Classifier, ou classificador de linguagem natural. Esse classificador de linguagem natural ele foi treinado com um conjunto de questões, possíveis questões, e cada uma dessas questões foi associada com uma intenção humana, que são 3 intenções. A primeira intenção é a intenção de comando, então comando direto para a solução. A segunda intenção é a intenção do diálogo que eu falei, em que, caso não tenha ficado claro a intenção do usuário, a própria inteligência artificial vai fazer uma indagação para enriquecer o que ela sabe desse usuário. Dessa forma, ela vai ter mais claro qual que é a intenção. Então, dessa forma, ela vai conseguir misinformation não só da intenção do usuário, que está claro ali, mas também de algum dado que não ficou claro na questão factoide, que vai ser a próxima intenção. Né? E é importante ressaltar que essa intenção ela é KG-based. O que significa isso? Esse KG significa Knowledge Graph, ou gráfico de conhecimento, que basicamente é um modelo do gráfico de conhecimento que ela é modelado de uma forma que é possível relevar a coerência da afirmação. Então, suponhamos que o usuário acabe falando qualquer bobagem lá. Essa bobagem que ele disse, essa resposta que ele disse, não vai ser levada em conta, porque afinal a rede, a intenção é que ele fique cada vez mais inteligente. Então, digamos que ele não fale uma bobagem, mas sim fale uma coisa coerente. Então, essa informação que está faltando vai ser agregada na inteligência artificial de forma que, nas próximas vezes, as futuras perguntas que talvez convirjam com essa intenção que já foi previamente aprendida, sejam sanadas, sem necessitar de um diálogo, ok? E, por fim, a intenção principal, né, que é a intenção factoide. A questão factoide, onde você faz uma pergunta, que pode ser dividida em 2 tipos de perguntas. Perguntas descritivas, que vai ser mais ampla, né? Então, por exemplo, me fale sobre a metralhadora de Leonardo. E perguntas deepening, ou específicas, onde a gente vai ter por exemplo, quando foi criada a metralhadora, então é bem específico. E por fim, o terceiro tipo de request é o command request. Então, por exemplo, a intenção, né? Show all the Leonardo models. Então, não se enquadra em factoide, sim um comando direto para a inteligência artificial. O último módulo que a gente vai estar falando é o módulo atencional. O próprio nome é bem sugestivo. Ele vai verificar se o usuário atual do sistema, suponhamos que tenha múltiplos, né? A gente vai estar falando com o sistema, se ele vai estar falando ou focado no sistema. Para que isso? Justamente para não correr o risco de você estar indo com o seu amigo no museu lá, e de repente você está conversando com o seu amigo e o stand está ouvindo o que você está falando e está tentando entender. Não há necessidade.
Então, para isso é utilizada a webcam, que verifica se existe um usuário, e, em segundo plano, verifica se o usuário está olhando para a projeção holográfica. Baseado nisso, ele pondera melhor a questão de comunicação verbal, justamente nesse exemplo que eu falei anteriormente, né? De se a comunicação está direcionada. Aqui a gente tem uma visão mais macroscópica desse sistema. Então aqui estão os 4 módulos. Inicialmente a gente vai ter os dados do sensor, que vai entrar no módulo de gesto, vai detectar onde está a mão, a postura, vai fazer o rastreio da mão, e essa interação vai ser entrada no módulo de visualização, que podem ser de 2 tipos. Pode ser feito a escolha do modelo, que utiliza a metáfora que eu já falei, né, que é o wait to click, e também a visualização do modelo. Aqui tem uma entrada de tempo, que é provavelmente para verificar quanto tempo o usuário está lá e se está eficaz, né? E que leva direto para o outro módulo, que é o módulo conversacional, que é aquelas 5 ou 6 questões que eu falei, né? Que primeiro converte a fala do usuário para texto, entende na linguagem natural o que ele quis dizer, pode ter um diálogo ali para esclarecer algumas informações, pega da base de conhecimento, transforma em linguagem natural e transforma para fala e retorna o resultado. E lembrando que aqui apresenta no Visualization também os dados. E aqui o tempo todo a gente vai ter a avaliação da atenção do usuário. Se o usuário está focado, ouve, se não, não ouve. Agora vamos falar bem brevemente sobre o estudo do usuário, que não é a intenção dessa disciplina, mas o objetivo até que é interessante, que é avaliar como o usuário lida com a abordagem desse usuário com o sistema, justamente para verificar se a interface que eles escolheram sana as questões. Então, é verificado se existe uma correlação entre a idade com as métricas e se existe uma correlação com as exibições, que são de 2 tipos, artística e tecnológica, com as métricas. As métricas são 3, a quantidade de questões e o tipo das questões, a quantidade de modelos selecionados e o tempo gasto na interação com gestos. E, por fim, é feito também uma correlação entre idade e o tipo de exibição. O design desse estudo foi utilizado o design fatorial entre grupos, e as variáveis desse design é a idade, que pode ser jovem ou adulto, e o tipo de exibição, que é arte e tecnologia. E a medida, é claro, em termos de tempo de interação dessa combinação. Os participantes foram 164 participantes, dos quais 93 foram homens, 71 foram mulheres. São 4 grupos, que é uma combinação de idade e tipo de exibição. Para a idade, se é menor ou igual a 14, participar dos youngers, né, dos jovens, e se é acima de 14, de adulto. E a exibição type é se é arte ou tecnologia. Então, fazendo a combinação desses 4, a gente tem 4 grupos. E anteriormente foi simplesmente dito para eles interagirem com os hologramas e responder as questões. Então não foi feito nenhum tipo de condicionamento. Então aqui a gente tem 2 gráficos, né? O primeiro demonstra o número de modelos utilizados, o segundo demonstra o número de questões específicas, e a gente pode ver aqui que as crianças, os adultos têm uma queda muito maior de tempo gasto com relação de arte e tecnologia, enquanto há um aumento no interesse dos jovens de arte para tecnologia. Aqui a gente tem 2 gráficos de variância focando no modo conversacional, levando em conta a quantidade e o tipo de questão. Em média, se conclui que os usuários estão mais focados nas exibições de arte pelo fato de eles fazerem mais perguntas. E também se concluiu que os usuários jovens fazem mais perguntas do tipo de tecnologia, que foi dito anteriormente. E a gente na conclusão eles recapitulam, né, que é um stand holográfico que mostra conteúdos culturais, que fala de novo, né, que é o sistema interativo multimodal, e fala dos 2 tipos de interação, que é o sistema conversacional e interface touchless, e também fala a importância do estudo dos usuários nas implicações do design da aplicação. E é dito também que a relação entre as variáveis podem estimular pesquisas futuras. Então, essas relações que foi dito anteriormente de idade, de tipo de tecnologia, podem gerar, necessitam de pesquisas futuras. As referências eu coloquei aqui. A primeira referência é daquela imagem que explica a técnica ilusória Pepper Ghost, e a segunda referência é do próprio artigo, que vai ter todas as referências que eu utilizei aqui. Então, se vocês quiserem checar, podem olhar aqui. Muito obrigado.
e até a próxima.